Essa semana o meu carro quebrou e foi um daqueles problemas que gastam tempo, energia e dinheiro. Eu sempre falei aqui da importância de você ter uma reserva financeira. O dinheiro que eu tinha no banco, ele resolveu a parte do custo. Então isso aí já foi uma preocupação a menos para mim. Só que o tempo perdido, a reserva financeira não resolve. E muita gente, quando fala sobre reserva, fala muito dessa parte financeira e esquece o resto. Tempo e energia também são recursos. E são recursos críticos que, se você não tiver reserva deles, você vai sofrer quando o seu planejamento é quebrado. A vida real, ela não segue um planejamento. Eu comecei a minha semana com tudo organizado. Toda terça-feira eu gravo meus vídeos da semana. Agora na quinta-feira eu faço live. Segunda, quarta e sexta eu vou pro jiu-jitsu. Sendo que essa quebra do carro, ela bagunçou totalmente a minha agenda. E eu tive que manter o meu negócio funcionando justamente nesse momento. E por que eu consegui? Porque eu tenho uma reserva financeira, eu tenho uma reserva de tempo e eu tenho uma reserva de energia. E como é que você vai organizar isso? Mas para isso, antes eu preciso dizer que esse canal, por mais que eu não tenha conseguido gravar nada, ele não ficou a semana sem ter post. Se eu não tivesse uma reserva de conteúdo, eu teria quebrado a constância que eu venho construindo há meses. Eu teria parado um trabalho que eu estou fazendo com muito cuidado, com muita dedicação. E por mais que você venha colocando tijolinho, 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 se você quebrar o que o algoritmo pede, você às vezes derruba uma parede que você acabou de construir. E você ter essa reserva, ela é importante nesse sentido. E a maioria dos criadores de conteúdo iniciantes, eles pecam em não ter uma reserva de conteúdo e não ter uma reserva de energia. Porque na hora que começou a surgir esses problemas, eu precisava resolver. Porque eu tenho família, eu tenho criança, eu preciso levar minha filha no colégio, então eu precisava resolver o carro. E como eu tinha essa reserva de tempo, então eu não trabalho com urgência. Quem é meu cliente sabe, eu não faço urgência, eu faço as coisas planejadas. Então, se eu tivesse com um monte de trabalho urgente, eu não teria como parar um dia ou 2 dias para resolver um problema. Porque todos os meus trabalhos do dia têm que ser entregues no dia. Da mesma forma, se eu não tivesse uma reserva de conteúdo, todos os vídeos que eu produzo naquela semana são para aquela mesma semana. E isso me fez ter essa reserva, me fez ter tranquilidade para resolver o problema da melhor forma possível. Então, já coloque isso na cabeça. Quando se fala de reserva, não é só reserva de dinheiro que você precisa ter. E existe uma coisa na engenharia que é chamada de redundância. Vamos pegar o exemplo aqui de um avião. Um avião, ele consegue voar com um motor. Mas se você parar para pensar, parar para analisar, a maioria dos aviões hoje tem 2 ou 4 motores. Não é porque ele precisa, é porque se um falhar, o outro mantém a coisa funcionando. Imagine se você colocasse só o mínimo. Na hora que você vem para análise de custos, ele poderia dizer, por que a gente vai colocar 2 turbinas no avião se só um é necessário? Mas imagine se um avião está cruzando o Atlântico, ou um Pacífico, qualquer oceano, onde você não tem ponto de apoio, e esse motor ele para de funcionar. Aquele motor reserva é o que separa a vida da morte. É o que separa você chegar com segurança de um acidente. Então, eficiência sem redundância muitas vezes é fatal. E isso serve para o negócio também. A natureza ela também gosta de fazer isso. Por exemplo, a gente tem 2 rins, 2 pulmões, mas com um você consegue viver.
Então, por que teriam dois e não só um? É redundância. Se você para de funcionar um rim, você consegue viver. Agora o coração não. Se seu coração pifar, você morre. Porque você só tem um. Mas se a gente tivesse dois, talvez você até, né, vivesse um pouco mais, com mais dificuldade, mas você conseguiria viver. Então o negócio, ele precisa ter essas reservas também. Reservas de tudo. Se você trabalha no mês para pagar as contas do mês, você trabalha no sufoco. Se você adoece, você entra em dívida, você quebra. Então você precisa ter uma reserva de um mês, que seja 6 meses, um ano, se você conseguir. Então, a mesma forma é se você é produtor de conteúdo, agende posts. Isso não é desperdício. Muita gente pode pensar o seguinte: mas você tem uma reserva que lhe dá segurança, é dinheiro parado, ele não dá lucro, você está abaixo, mas essa reserva ela serve para que você consiga resolver seus problemas com segurança, para que você demita um cliente que não é um cliente bom. Eu tenho amigos que são muito bons no que fazem e tem clientes que não são tão bons. Mas como ele está em dívida, como eles estão em dívida, estão devendo dinheiro, eles não podem demitir aqueles clientes. Então eles têm que suportar um cliente que ele não gosta simplesmente pelo dinheiro. Porque se ele perder aquele cliente, ele quebra. Ele não consegue pagar a conta. Existe um conceito que é a antifragilidade. Existem as coisas frágeis, que são coisas que na pressão elas quebram. Então quando você não tem essas estruturas, você tem um negócio frágil. E existem as coisas fortes. Você tem uma reserva, você tem um negócio forte. Só que ao mesmo tempo existe a coisa antifrágil. Aquela coisa que ela se beneficia do caos. Ela consegue crescer nesses momentos de pressão. Ou seja, ela nem quebra e ela nem é só forte. Mas ela consegue crescer. Ela consegue tirar lições daquelas situações. Então, se a gente pensar na antifragilidade e na redundância, ela vai te trazer paz, ela vai te ajudar a ser mais criativo porque você não vai estar trabalhando sob pressão. Ela vai diminuir a sua ansiedade, vai fazer você ser mais inovador, vai te dar autonomia e liberdade para decidir o que fazer e o que não fazer e vai lhe ajudar a tomar decisões sem tanta pressão. Então, pare e pense. Você precisa ter essas 3 reservas. Você precisa ter a reserva financeira, é essencial. Você precisa ter uma reserva de tempo e você precisa ter uma reserva de conteúdo, se você vive de conteúdo. Para a reserva financeira, você pode pensar, mas eu não consigo juntar dinheiro. Comece guardando 10%. Até você ter um mês dos seus custos. Até você conseguir ter 3 meses dos seus custos. Comece pequeno. É juros compostos. Comece colocando apenas 10% do que você ganha. Você não precisa colocar muito. 10% você gasta com um serviço de restaurante, com garçom se você bebe. Então, comece a guardar 10% do que você ganha. A reserva de conteúdo, ela funciona o seguinte. Eu preciso de 3 vídeos por semana. Eu sempre procuro produzir 5 por semana, pelo menos. Porque cada vez que eu sento para gravar, eu tenho que gravar 3 para aquela semana. Sendo que geralmente eu já trabalho para a semana seguinte. Eu nunca gravo os conteúdos da semana atual. A menos quando eu acabo essa minha reserva. E é normal. Porque a gente não tem como ter uma vida perfeita. Sempre acontece problema. Seu filho adoece, você adoece. Você tem um problema com o seu carro. Você fura um cano da casa que você tem que resolver um problema. Então, acontecem coisas. E você tem que estar preparado para essas coisas. Então, sempre que você for produzir conteúdo, produza mais do que você precisa. Garanta constância. E a reserva de tempo, ela funciona o seguinte. Nunca preencha 100% da sua agenda com suas tarefas. Procure ali 80%. Trabalhe com 80-20.
Se você tem energia para trabalhar 10 horas por dia, organize coisas que sejam suficientes para preencher 8 horas. Se você trabalha 8 horas, se organize para preencher 6 horas. As outras 2 horas, elas vão servir para algum imprevisto que surgir, que às vezes acontece. E se não surgir imprevisto, você ganha tempo para estudar, para adiantar algum trabalho. Aí sim, na hora que você consegue adiantar um trabalho, você já começa a comprar tempo lá na frente. Você já começa a pensar no longo prazo, você já começa a ter uma segurança para que você consiga aumentar o seu preço. Então, é só coisa boa. Quando você tem essas reservas, você começa a ter coisas boas ao seu favor. Então, o meu negócio, ele não parou no meio ao caos, porque eu tinha todas essas reservas. Eu não consegui gravar, mas mesmo assim o meu canal se manteve ativo. A redundância, ela é como um amortecedor. Ela absorve os impactos que você vai sofrer na sua vida. Então, sempre busque ter redundância. Redundância financeira, redundância de conteúdo, redundância de tempo. Dinheiro e conteúdo parados, eles não são desperdício, como muita gente pensa. Na verdade, ele é a sua segurança. É a sua segurança. Então, se esse vídeo lhe fez refletir e lhe fez entender que você precisa ter essas reservas, deixe seu like, deixe um comentário. Antes de eu trabalhar por conta própria, antes de empreender, eu não tinha reserva de nada. O meu salário do mês ele servia só para pagar as contas. Só que como eu comecei a empreender, o empreendimento ele tira essa segurança que você tem do salário mensal. Só que ao mesmo tempo ele lhe dá maturidade para pensar no longo prazo. Então, se você pensa em empreender, pare de pensar no agora. Comece a pensar no agora. Não é pare de pensar no agora, na verdade. É pare de pensar só no agora. Você precisa pensar no agora, agir agora, mas pensando lá na frente também. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.